Olá, eu sou Paula Barros. Eu tenho cabelo preto com mechas vermelhas na altura dos ombros. Estou usando brincos dourados com uma pedra de cristal, colar com um pingente com a letra P. Estou usando uma maquiagem com delineado azul, batom cor-de-rosa e visto uma camisa azul gola polo com a logomarca do SESC. O SESC Mãos à Obra é um projeto de múltiplas acessibilidades voltada para a cultura. Então, com um formato que apresenta uma exposição com recursos acessíveis para a apreciação de pessoas com deficiência e público em geral, e uma programação de ações formativas apresentada através de um seminário de acessibilidade cultural com diversos profissionais e artistas pesquisadores do campo da acessibilidade cultural. O SESC Mãos à Obra apresenta em sua sala de exposições no condomínio FEComércio SESC Senac a exposição Ilhados, produzida pelo coletivo Os Dali. A exposição apresenta uma série de fotografias, instalação artística, com recursos de acessibilidade voltado para pessoas com deficiência. Por meio deste vídeo conceito, vamos conhecer um pouco mais do processo de criação que levou à produção das obras e dos recursos de acessibilidade para a exposição Ilhados, e também um pouco de cada um do perfil dos nossos artistas. Que vai desde a falta de sensibilidade de pessoas até a falta de estrutura numa calçada, numa rua, enfim. Já passei por casos, por exemplo, de as pessoas verem a minha deficiência no coletivo, por exemplo, e mesmo assim não se sensibilizarem e não se levantarem em mim, cederem o assento para que eu pudesse me sentar. E a atendente ela foi muito solícita, né? Falou que ia me auxiliar e que existia elevador, que eu poderia subir, né? Sem problema algum. Só que chegando lá, eu não fui auxiliada da maneira que eu deveria, né? Eu passei em média 10 minutos lá de fora esperando alguém para ajudar a subir a escada. E na hora do elevador não funcionou. Eu não tinha como subir, não tinha quem me subisse, né? Ajudasse, impossível. E isso foi uma das situações mais desconfortáveis que eu fiz, porque eu não pude estar no primeiro dia do curso. Ao começar, quando vou atravessar uma rua, uma avenida, eu sinto a falta da acessibilidade atitudinal das pessoas e dos condutores de veículos. Também sinto a falta da acessibilidade arquitetônica nas calçadas, cheias de altos e baixos, cheias de buracos, objetos, carros e motos sobre a calçada, me obrigando a ter que ir para o meio da rua para poder prosseguir. Também, se preciso atravessar uma faixa de pedestre, sinto a falta do sinal sonoro que não se encontra em nenhum lugar da ilha de São Luís. Meu nome é Paloma de Castro, sou mulher, morena, tenho os cabelos pretos na altura do ombro, estou vestindo um vestido verde de alça amarrado nos ombros e um colar de cor clara. Eu sou arte educadora, neuropsicopedagoga, arte terapeuta e artista visual. A ideia da exposição Ilhados surge a partir de 3 artistas do coletivo Os Dali, e eu acho que cada um traz um pouco de si para dentro da exposição, né? No meu caso, é muito através de uma escuta ativa, afetiva, sensível, escutando durante todos esses anos que eu acabei de relatar, que pude participar do projeto Mãos à Obra, a fala de pessoas com deficiência e a carência de acessibilidade que a gente tem. Não só na própria cidade, mas a carência de acessibilidade que a gente tem, principalmente de uma acessibilidade atitudinal, onde muitas vezes, né, a gente escutava muitos depoimentos dessas pessoas que visitavam a galeria e a única coisa que elas falavam era que bom seria se toda exposição fosse assim. E eu acho que um dos desafios
em produzir toda essa exposição é pensar que, diferente de algumas exposições que nós já tivemos no projeto, onde a gente tinha a primeira concepção da exposição e aí depois a gente pensava a acessibilidade, a ideia de Ilhados é, desde a sua concepção, pensar a acessibilidade. É pensar uma obra e pensar primeiro no recurso, e não o contrário. Geralmente o artista faz o quê? Pensa a obra e depois pensa o recurso de acessibilidade. A Ilhados não, ela pensa a prioridade. A primeira coisa que a gente pensa na concepção é primeiro se essa obra pode ser acessível e de que forma ela pode se tornar acessível. Eu me chamo Ed Brusaca. Eu sou um homem negro, tenho cabelo liso abaixo do ombro, eles estão presos em um coque. Tenho sobrancelhas grossas e olhos na cor preta, nariz achatados, lábios grossos, rosto arredondado, uso barba. Estou usando óculos de grau na armação quadrada na cor preta, camisa azul escuro com detalhes brancos. Sou grafiteiro, artista visual, graduado pela Universidade Federal do Maranhão. Dentro do processo que eu iniciei como artista e tal, eu enveredei por várias linguagens, né? E uma das linguagens que eu atuo é a fotografia. E dentro da fotografia eu sempre busquei o olhar pela cidade, né? E com o tempo, por eu ser tocado pela questão da acessibilidade, de ter amigos que necessitam dessas informações, desse conceito, dessa necessidade da acessibilidade nos espaços, eu comecei a perceber e olhar a cidade com outros olhares também. E aí, quando nós do Coletivos Dali pensamos nessa ideia de fazer a exposição, foi buscando essa inquietude, né, de comunicar também, não só mostrar a fotografia pela fotografia, né? Mas fazer com que as pessoas reflitam a partir da fotografia no sentido dessa comunicação acessibilidade. E aí daí surge essa inquietação e surgem as obras também, né? Dessa coligação entre pensamentos de três artistas e a ideia de experiência e vivência que cada um tem diante desse mundo, né? Como eu sou grafiteiro, eu começo a observar o mundo a partir das paredes, né? Mas ao mesmo tempo a rua, o que tem ali no meio, né? Entre esse translado que você faz de sua casa ao trabalho ou a qualquer outro lugar que você está indo. Meu nome é Hugo Alves. Sou homem, branco, cabelos pretos e curtos. Estou com uma boina cinza na cabeça e vestindo uma camisa preta de manga comprida. Sou artista e arte-educador e atualmente participo do Coletivos Dali. E a gente está trazendo para vocês essa exposição, Ilhados, que surge muito de inquietações que vem corroendo a gente durante um tempo, né? Devido às mazelas da sociedade, todos esses problemas que vêm acontecendo no mundo, e a gente começou a se sentir incomodado. E essas inquietações a gente transformou em arte para tentar mostrar para as pessoas sobre tudo que está acontecendo, né? Na verdade, esse é o papel da arte. Ela vem para tentar abrir os nossos olhos, para tentar fazer a gente olhar por outros viés.
dentro da arte contemporânea, a gente sempre parte de um conceito. Então, a exposição nasce primeiro de um conceito, de uma vontade desses 3 artistas em produzir uma exposição acessível, que fale de acessibilidade e que, apesar de não termos nenhuma pessoa com deficiência no coletivo, a gente tenta trazer essas pessoas com deficiência de alguma forma para a galeria, de alguma forma para a exposição, de uma forma muito ativa. Como, por exemplo, pegando um pouco dos depoimentos deles, dessas próprias falas que eu acabei de dizer, que parte, né, dessa minha inquietação, dessas falas de escuta, desses momentos de escuta afetiva, a gente traz para a exposição nos depoimentos de pessoas com deficiência, onde se depararam em alguma instância com a falta de acessibilidade, de alguma forma aquilo ali as tocou. A ideia do nome da exposição, Ilhados, faz referência a brincar um pouco com esse nome de Ilhados, ilha, fazer uma referência à ilha de São Luís, da gente realmente começar a perceber essa acessibilidade ou a falta de acessibilidade na nossa própria cidade, mas também um pouco de fazer referência ao próprio significado da palavra. Se a gente for pesquisar o significado da própria palavra ilhados, se a gente for pesquisar, ilhado significa incomunicável, cercado, isolado, né? E quantas vezes a gente não se deparou com a situação que uma pessoa com deficiência realmente se sente assim, incomunicável, isolado, ilhado? Então é a partir disso que o nome da exposição surge. Então, a exposição traz 11 fotografias e 3 instalações, onde a gente brinca de alguma forma e até mesmo provoca uma reflexão a respeito da acessibilidade. As fotografias, por exemplo, elas foram tiradas no sentido de falar da invisibilidade da pessoa com deficiência em alguns lugares. Nós pegamos, por exemplo, a referência do próprio centro da cidade, onde a gente foi fotografando alguns locais onde a gente via que faltava acessibilidade, ou às vezes ela até tinha, mas ela não era respeitada. E aí a gente brinca com a invisibilidade dessa pessoa, né? Ela tá ali, mas ela não tá, né? E da forma também como a sociedade encara essa pessoa com deficiência, que de muitas vezes, né, realmente como uma pessoa invisível dentro da sociedade. Aqui na exposição, geralmente eu trabalho com a tridimensionalidade, né? Faço esculturas ou modelagens, e eu trouxe algumas instalações artísticas que falam um pouco sobre essas inquietações, né? Uma delas é chamada Nós Sou, e ela vem com esse intuito de fazer com que a gente consiga entender como é que essas filosofias, essa construção ocidental, ela faz com que a gente se esqueça o outro. Nós somos únicos, nós somos individuais, mas nós também somos coletivos e somos múltiplos. A gente precisa entender a pluralidade das pessoas também. A gente precisa entender que nós somos diferentes, mas que todos nós temos direitos iguais. E eu acho que a exposição Ilhados, de uma forma geral, ela vem muito para a gente tentar absorver essa ideia, né? A gente tentar olhar também o outro, tentar entender o coletivo, que é o que está faltando atualmente na nossa sociedade.
Dentro do processo da exposição, tem uma obra que é A Arte Não Tem Obstáculos, que é onde constrói uma ligação minha com a rua, né? E aí eu trago essa ideia de o acesso, né? Tipo, como eu sou grafiteiro, e às vezes a gente fala muito que a arte do grafite ela é muito acessível às pessoas, né? Só que para algumas pessoas ela tem suas dificuldades, né? Então, dentro dessa obra, eu trago a ideia de um quadro, né, com a escrita A Arte Não Tem Obstáculos, emoldurado e com uma fita zebrada cruzando ela, né, como se estivesse bloqueando essa leitura. Só que o acesso até essa obra ela tem um obstáculo, no qual são tijolos que simbolizam meio-fios ou muro, né? E aí eu faço essa ligação para abrir uma discussão entre até onde a arte ela tem ou não tem obstáculos e até onde ela é acessível, né? Até onde eu consigo chegar a ela. Às vezes eu posso ser a pessoa que pinta ou eu posso ser a pessoa que vai apreciar. Eu consigo apreciar ela com facilidade, eu consigo fazer ela. Então eu coloco muito essa linha de pensamento. E aí, por ela ter uma cadeira de rodas que vai simbolizar o cadeirante olhando uma obra de arte, traz esse pensamento, né? Tipo, por que o cadeirante ele não consegue acessar a esse espaço? Ou por que o cadeirante ele está dividido, né, separado por tijolos ou por meio-fios, né, de uma obra de arte, seja um grafite ou seja uma galeria, um museu. E aí eu trago um pouco dessa discussão. E aqui na exposição a gente tem vários recursos, né? Utiliza de vários recursos que facilita esse entendimento, facilita essa forma de expressar, de falar, de conduzir, de sentir. Recursos táteis, visuais, auditivos. Acredito que isso possa inspirar outras pessoas também, outros projetos. E é muito importante que inspire e que as pessoas se sintam tocadas também. E que as coisas que a gente faça daqui adiante, tanto a gente como todos os outros que vierem por aqui, elas consigam abraçar toda essa multiplicidade, toda essa pluralidade, toda essa coletividade também, que é importante, né? A gente precisa muito aprender com muitas culturas que não nascem rodeadas de livros, mas de palavras, que a coletividade também faz parte da gente. Nós também somos esse coletivo, né? Essa sociedade.